E se você conhecesse de antemão o seu destino, o seu futuro destino? Não é só a ver com o futuro, o destino tem a ver com o presente e com o passado. O destino tem a ver com quem eu sou, de onde vim, para onde vou. Se você pudesse saber conscientemente o que fazer de sua vida para o seu bem e para o bem das pessoas que você ama e para a humanidade como um todo. Já pensou nisso se você fosse capaz? Você certamente olharia para trás da sua vida, para o seu passado, e não precisaria se lamentar por certas coisas, por certas atitudes ou escolhas que foram muito desnecessárias da sua parte, talvez, não é? Se você vivesse, porque o passado foi vivido como presente, se você vivesse o presente com tanta sabedoria a ponto de poder olhar para trás e dizer: puxa vida, eu não me arrependo de nada, foi tudo tão natural e tão certo, né, para mim estar aqui hoje. Olha só, mas pode ser que às vezes a gente olhe para trás e, nossa, eu fiz tudo errado, não precisava ter feito nada, não precisava ter agido daquela forma, foi muito gasto de energia, olha só. Todas as curvas que a vida deu me levou até aqui, e olha só como foi tudo perfeito. E eu não precisava ter feito tanta bagunça, era só deixar fluir. Vamos lá, vamos falar sobre isso. Neste vídeo e em todos os outros da Mantra Cultural, a gente não precisa mais se lamentar por todos esses desastres que a gente causa. A gente pode viver uma vida com mais consciência, com mais sabedoria, com mais cultura zen. Para vivermos desta forma, a gente precisa de um contato maior com a atmosfera da alma da gente, com o nosso eu mais interior. Neste nível mais profundo de percepção, a gente começa a perceber certas coincidências em nossa vida. Coincidências, com incidência, porque a base de todo problema da nossa vida, de todo sofrimento e lamentação, é o fato de a gente achar e se sentir separado do mundo, como se a gente fosse um lutador pelo lugar ao sol. É uma falsa impressão de que nós estamos no mundo e a gente precisa de uma visão onde a gente se comprove sermos parte do mundo. A nossa vida, a nossa existência, junto com tudo mais que acontece, as pessoas, o relacionamento, tudo é intrinsecamente ligado. Então você se sente em casa, você se sente feliz e realizado aqui e agora, quando você está em sincronia com a vida, com o todo, com o universo, porque coincidência é sincronia. Coincidência é uma percepção da nossa consciência a respeito de situações que acontecem, que a gente pode chamar de sorte ou de coisas agradáveis. E você se sente mais confortável, mais abraçado pelo mundo, quando você sente que tudo está fluindo. Não tem aquelas piadas de Instagram, né?
Quando a minha vida está indo bem e eu acho que eu estou fazendo alguma coisa errada, não é? Dá essa sensação, sabe por quê? Porque você não está presente. A vida está acontecendo como ela precisa acontecer. Ela está acontecendo de um nível que o seu ego, que a sua visão pequena dos sentidos, não está conseguindo compreender. Talvez não seja o fato de você interpretar isso como estou com medo, não estou no controle, algo vai dar errado. Não, você não precisa estar no controle. Você precisa se entregar, porque você faz parte de uma coisa maior. É simples assim. É clichê assim. Será? Vamos ver. Vamos ver. Porque o nosso ego, ele tem intenções, ele quer fazer coisas. Mas e se essas coisas que a gente quer tanto fazer fossem aliadas com a intenção da nossa alma? Qual é a intenção da nossa alma? Por isso você tem que olhar para a sua alma, ouvir a sua alma, ouvir a sua cidadezinha do interior. Ela vai te dizer o que ela quer. Então você vai viver esta vida aqui com a influência do que a sua alma quer. Isso pode te parecer um aprisionamento, mas na verdade o aprisionamento é a visão pequena que o seu ego carrega deste mundo. Vamos supor que a gente precise, então, de um contato mais profundo, de uma experiência de vida mais espiritual. Tem um poeta árabe, se eu não me engano, chamado Rumi. Ele diz bem isso aqui, ó. Essa aqui não é a realidade. A realidade está, na verdade, atrás da cortina. Nós não estamos aqui. Nós somos apenas sombras. E uma sombra vai ter intenções completamente infundadas na realidade. Nós temos que nos encontrar lá atrás da cortina. A partir daquele eu atrás da cortina é que estas sombras vão fazer sentido. Essa dança de sombras, por si só, se desmanchará. E se a gente não viver a vida com conexão profunda com o nosso verdadeiro eu, a nossa vida não vai fazer sentido, a nossa felicidade não virá. O que é este canal da Mantra Cultural? Quem é este que vos fala? Leandro Zen. Este é uma sombra. As pessoas podem achar muito esquisito que eu, como músico, compositor, venha fazer vídeos falando sobre cultura Zen. É porque eu sigo a minha alma. Eu sempre me deixei levar pelo que eu gosto de fazer e pelo que a vida me disse, ó. O que você mais gosta de fazer nesse momento se enquadra aqui nesse caminho. Depois aqui, depois lá, depois aqui. E eu vou fazendo, dançando conforme as sombras desta vida, sempre lidando com os mesmos problemas, com as mesmas preocupações que todos nós lidamos. E eu lhe digo, o contato com a cidadezinha do interior é que me faz ter bastante confiança e serenidade, mesmo na lida com os problemas. Há uma percepção de que eles não são exatamente problemas, é só a vida acontecendo. O problema é achar que você vai resolvê-los. Você não pode resolver um roteiro destinado à sua evolução. Você tem que vivenciar este roteiro. E a felicidade não vem da resolução dos seus problemas, e sim da percepção de que eles estão sendo
atuados por um falso eu, dirigidos por um eu verdadeiro. E ao longo dos anos, nesta vivência minha, com a minha alma, com a nossa consciência coletiva, eu desenvolvi uma série de ações, produtos, não só na música, mas dentro da cultura zen, da parte educacional, da parte terapêutica. Então eu fui me descobrindo, ampliando esses meus personagens, esse artista, Leandro Zen, cultura zen, eles foram se alastrando e se revelando ao longo da minha vida, trilhando caminhos tortos, pura coincidência, coincidência. Você pode dar uma conferida em tudo isso que eu venho aprontando na vida, aqui nos links da descrição. Espero que te ajude também a encontrar a sua cidadezinha do interior. Um dos exercícios mais simples de você começar a se conectar com a sincronia do universo, com a sua alma, é você ser grato. Agradeça de manhã, de meio-dia e à noite. Agradeça pelo quê? Pelo universo existir. Porque é muita coincidência que tudo esteja tão em harmonia para que a nossa vida biológica tenha acontecido. O Sol, a Terra, o oxigênio, desde o Big Bang, tudo está tão de acordo, quimicamente, molecularmente, que possibilitou esse momento. É muita sincronia, não é fácil. Qualquer cientista há de lhe dizer que realmente é inacreditável que exista esse mundo, esta vida neste planeta. É muita coisa que teve que andar junto, e se uma molécula decide sair da dança, acabou. É isso que a gente quer dizer com entre em harmonia com o universo. Parece papo muito infantil, mas não é. É uma coisa tão fantástica e misteriosa. Voltando-se a atenção para esse mistério, fazendo as perguntas certas. Quem eu sou? O que eu quero para a minha vida hoje? Então você seja grato e pergunte: quem eu sou? O que eu quero para a minha vida hoje? Lembrando-se que a vida, a tua vida, é o universo. Quando você presta atenção, você está ativando um campo de energia. Ora, o universo sempre esteve aí, você está vivendo a sua vida, mas aí a pouco você resolve, não, então tá bom, hoje eu vou prestar atenção, pelo menos agora. Vamos prestar atenção. Aqui no sofá, desligo a TV e presto atenção a tudo que me cerca. Presto atenção a esse oxigênio que entra e sai de mim. Esta atenção, essa simples atenção que você presta, você ativa o campo de energia. Que campo de energia? O campo de energia, os seus elétrons, as suas moléculas, a sua mente. Você ativa. Você está procurando a sintonia do rádio, sabe? É isso que acontece. Você está procurando sintonizar a sua estação de rádio. É isso que você faz quando você presta atenção. Pode ser que você passe a vida sem nunca se preocupar em sintonizar esse rádio para ouvir a voz do seu interior, da sua alma. Nesse momento em que você para e presta atenção, você está fazendo justamente isso. Você está ativando o campo de energia. E as moléculas, os átomos, a tua alma percebe, opa, finalmente ele quer me ouvir. Então vamos lá, vamos esperar ele me encontrar. Isso é muito importante.
E depois de ativar esse campo de energia, você ativa o campo de informação. Informação é o que você quer, né? É o que você está procurando. Eu quero respostas. Então você pergunta quem eu sou e o que eu quero da minha vida hoje. Aí você entrou. Ativou o campo de energia e o campo de informação. Agora sim que tua alma pode entrar em contato com você. Finalmente! Ele está me vendo atrás da cortina da existência. Esses dois exercícios de atenção e de informação não são naturais, não. Eles são coisas que o ser humano trouxe para, pelo menos para este planeta. São atividades inovadoras na existência. A consciência se percebeu e está olhando para dentro, está procurando mistérios. Isso é muita novidade. A partir desse ponto, a sua vida vai mudar. Simples assim. Antes ela acontecia inconscientemente. Você vivia os dramas, as relações e tudo mais, os problemas, inclusive as alegrias. Você vivia tudo de forma desconectada da sua alma. Agora não. Agora você está atento às informações que virão do outro lado da cortina. E olha só, para o nível da alma, o passado, o presente e o futuro são uma coisa só. Então a realidade, ela vai se mostrar de uma maneira que você nunca experimentou. Então você vai perceber que sua vida, desde lá do então chamado passado até hoje, é uma coisa só. E provavelmente, no futuro, você também já vai receber informações. Olha, é isso aqui. Só que você não vai se sentir fechado nesse destino. Não. Você vai ter uma compreensão de que este todo foi exatamente o planejado pela minha alma antes de eu chegar aqui. Então você entra em harmonia, em sincronia, e você se sente bem vendo as coisas se desenvolvendo, se expandindo na sua vida. E você só vai se sentir feliz com esses acontecimentos todos, bons ou ruins, quando você estiver plenamente seguro de que isso tudo já é a minha alma dançando nesta breve existência para o meu aprendizado. Então, neste sentido, você já vai saber de antemão o seu destino, porque na verdade não tem nada a ver com o tempo, mas e sim com quem você é. Então, com essa atenção que você se dá, você começará a perceber as coincidências da vida, que são nada mais, nada menos que as sincronias que te levaram até aqui e agora. Coincidências é a tua percepção percebendo a sincronia de tudo que te cerca, de tudo que aconteceu, de tudo que acontecerá. A atenção lhe faz captar isso. E a tua pergunta, a sua verdadeira pergunta, tá, mas quem eu sou e o que eu quero, o que a minha alma quer? Esta pergunta vai ativar a informação, o contexto, o significado da sua vida. Talvez esse seja o ponto mais importante do tema da cultura Zen, aqui do mantra cultural. Você entendendo isso, você vai entender todos os outros loucos como eu, como você, como nós, que procuramos fazer as coisas dessa vida não no sentido lógico, mas no sentido da alma, do coração, a voz do coração. Tem uma canção minha chamada Cidadezinha do Interior. Você pode ouvir para curtir essa vibe de uma maneira mais poética. Quando a gente vive a vida
completamente desconectado, sem atenção, sem a informação da alma, a gente se perde no caminho. Consequentemente, a gente se sente frustrado, triste, mal, irrealizado, largado no mundo, prejudicado, etc, etc. Mas quando a gente dá atenção a essas coincidências, e quando a gente pergunta, a gente está conversando com as coincidências, estamos conversando com nós mesmos. Você já teve a impressão de que algumas pessoas da sua vida você já conhece de outras vidas? Mas não é outras vidas, é a mesma. É o contínuo, é a alma lá atrás. Lá dentro, lá em cima, lá. Não é nenhuma dessas palavras, é a alma lá no não local. Não local, é a alma fora do universo. Visível. Somos um. Você e essas pessoas. Esta sensação, isso deve ser de outras vidas, é uma informação bem interessante para você prestar atenção, mas procure não criar muitas histórias e dramas em torno disso, muitas lógicas, muitas explicações. Não, deixe em branco, apenas sinta. Porque essa resposta da alma, ela não vem em respostas lógicas, ela vem com uma sensação boa de plenitude. Ok, então, para resumir, eu preciso viver nesta vida um personagem que a minha alma dirige. E se eu viver outros personagens que o meu ego dirige, eu vou me perder, vou ser infeliz. Esse personagem que a alma me inspira, ele tem muito a ver com os arquétipos, né? Eles seriam, mais ou menos, os moldes da humanidade. O manancial, os ingredientes da humanidade, de cada um de nós. Cada um de nós tem ingredientes medidos e dosados de maneira única. Então, quando a gente começa a se perguntar o que eu quero da minha vida, o que a minha alma quer, ela vai te responder de uma certa maneira arquetípica. Isso não é bobagem, porque toda a indústria de Hollywood trabalha com arquétipos. As bandas de rock são arquétipos, os personagens, as celebridades, as novelas, as histórias. A gente gosta de histórias. Existem como se fossem grandes moldes de seres humanos. Aí falando realmente de almas individuais, de projetos individuais para o todo. Esta conexão com a tua alma, com o teu caminho, é que vai gerar essa sensação de fazer parte do todo. Quanto mais longe desse caminho, mais separado você vai ficar. E realmente é assim. Quanto mais você perguntar para sua alma, mais perto de Deus você estará. Então use a imaginação. Imagine-se sendo um mago, um super presidente, uma feiticeira, que mais tem de arquétipo? Um dragão, um leão. Na verdade, imagine-se sendo uma pedra, uma flor, um gato, um rato. Imagine-se sendo coisas diferentes. Seja uma criança com o universo, brinque. Imagine-se conversando com os bichinhos, com as árvores, com as nuvens. Isso tudo vai te conectar com o manancial, com os ingredientes dos quais você foi formado. E aí então você começa a viver a sua vida de uma forma mais agradável, porque você vive conforme o seu molde, o molde da sua alma. Porque nessas conversas com o universo, com as coisas e com os bichinhos, você vai sentir um sentimento agradável com uma coisa ou outra, com um objeto ou outro. Aí que está a sintonia do seu rádio. Aquilo que o seu coração vibra.
é a sintonia da sua alma. Se você viver nessa vibe, os mistérios vão se revelar. Até o próximo vídeo.